Graça e paz, que nessa noite o Senhor possa nos trabalhar conosco, falar ao nosso coração, nos encher da sua revelação, da sua palavra, que nós hoje saiamos daqui mais crentes, mais cheios da presença de Deus, mais cheios da convicção do céu, mais cheios da vida da ressurreição. Feche os seus olhos. Atraia o Senhor com o seu coração nesta noite. Deixe o seu coração chamar o Senhor. Naquela manhã de sexta-feira, não tinha um teclado no fundo. Não tinha bateria, nem vozes. Era tudo seco. Tudo calado. A única coisa que se ouvia eram gritos, choros, a chibata, o bater dos pregos, as zombarias, os escárnios. Naquela manhã de sexta-feira, nada era bonito. Pelo contrário, era muito feio. Muito horrendo. Terrível. E tu, Senhor, sozinho, sozinho naquela cruz, foi levantado. E ao ser levantado, tu me atraíste. Tu me atraíste para ti. Tu me atraíste para o teu corpo. Corpo moído, dilacerado, esgotado. Ninguém te olhava. E tu me escondeu em ti. Tu me escondeste em ti. E quando expiraste, eu estava em ti. E tu me levaste para a cova contigo. E tudo se apagou. Não havia som, não havia luz, só havia trevas.
Naquela manhã de domingo, o cheiro era diferente. Ouvia-se o som dos pássaros. Ouvia-se o orvalho descendo. De repente, derramou-se luz nas minhas trevas. E tudo se fez novo. Parecia que tudo tinha mudado. Era mais colorido. Era mais cheiroso. Abriu-se o túmulo. E eu saí da cova. E pus os meus pés no jardim. Tu me devolveste para casa, Senhor. Tu me deste vida nova. Tu fez, Senhor Deus, derramar luz nas minhas trevas. E hoje, Senhor, eu posso te louvar. Hoje, Senhor, eu posso te adorar. Hoje, Senhor, eu vejo o futuro, porque eu tenho esperança. O Senhor ressuscitou. O Senhor ressuscitou. E ressuscitando, eu ressuscitei contigo. E ressuscitando, eu emergi das águas contigo. E ressuscitando, eu sou nova criatura. Aleluia. Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias. Em Lucas 24. Vamos ler até o versículo 35. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos o que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galiléia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue na mão dos pecadores, e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras, e voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como um delírio, e não acreditaram nelas. Pedro, porém,
levantando-se, correu ao sepulcro e, baixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho. Retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, lhes perguntou Jesus: que é isto que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignorais as ocorrências desses últimos dias? E lhes perguntou: quais? E explicaram: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregavam para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, já este é o 3º dia que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximava da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos, o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração, enquanto ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Glória a Deus. O que distingue o cristianismo de outras religiões não é a postura do cristianismo frente aos diversos temas das sociedades. Não são as suas posturas morais, as questões morais dos crentes. Não são o seu posicionamento em relação à política ou outras posturas. O que distingue o cristianismo é que nós cremos nisso aqui, que acabamos de ler. Nós cremos no homem que morreu e ressuscitou. E mais, que ele está vivo.
Não é porque a gente não fuma, não bebe, não adultera, alguns de nós. Não é que a gente não faz nada disso. Que a gente é distinto de outras religiões. Porque tem outras religiões com um sistema de valores muito mais, vamos dizer assim, rígido que os evangélicos, que os crentes. Não é porque a gente vota no A, no B, no C, no D. Não! O que nos distingue é que nós somos um povo que cremos que teve um homem que ressuscitou. E que hoje esse homem está sentado à direita de Deus Pai. E mais ainda, que esse homem, além de ser homem, ele é Deus. Ele é o único homem hoje no céu. E ele é o único homem que morreu, ressuscitou e nunca mais voltou a morrer. Isso é que faz de nós povo de Deus. Isso que faz de nós a igreja. Não é mais nada. O que nos faz igreja é que nós cremos nessa verdade que acabamos de ler. Não é a história da carranchinha. Não é a história da Disney. Não é uma série que você acabou de ver no streaming. Isso aqui aconteceu. E isso aqui é a base da nossa fé. É isso que nos move. É isso que nos faz estar aqui hoje. É a ressurreição de Jesus. Porque sem a ressurreição de Jesus não haveria igreja. Porque a igreja nasce da ressurreição. A igreja nasce porque ele ressuscitou. A ressurreição é o parto da igreja. A ressurreição é quando Jesus dá a luz à igreja. A coisa mais impressionante é o nascimento da igreja. E o nascimento da igreja acontece com a ressurreição de Cristo. Sem ressurreição, nós seríamos um partido político. Cristo, ao morrer, dá a luz à igreja. E a igreja não é resultado de um ajuntamento de gente. Igreja é o resultado da ressurreição de Cristo. Amém? Assim, como o Criador formou do pó da terra o homem, e Ele formou esse ser complexo que nós somos, né? Eu pesquisei o que é o corpo humano. O corpo humano é uma estrutura complexa, intrincada, composta por vários sistemas que trabalham juntos para manter a saúde e a sobrevivência. Esses sistemas incluem o sistema nervoso, o sistema circulatório, o sistema respiratório, o sistema digestivo, o sistema endócrino, o sistema urinário, o esquelético, o muscular e o imunológico. Deus forma, porque a gente pensa que Deus, né, numa tarde, foi brincar de barrinho, foi brincar de massinha. E brincando de massinha, fez o quê? Como C.S. Lewis fala, um bonequinho de barro. E realmente, ele fez do pó da terra esse bonequinho de barro. Só que não foi um bonequinho assim, mal feito, igual a gente faz, não. Né? Igual a gente faz lá no pré, no jardim 1, jardim 2, que a gente brinca de massinha. A gente vamos fazer um bonequinho, a gente faz aquele bonequinho mais feinho e tal, né? Não! Deus gastou tempo. Deus gastou muito tempo fazendo detalhes desse bonequinho. Só que, ao fazer esse boneco, chega um momento em que ele faz o quê? Ele sopra nas narinas desse boneco.
complexo, cheio de complexidade, de sistemas, de entranhas, de nervos, de neurônios, de células, de ossos, que poderia estar até andando. Ele sopra nas narinas o que ele chama de fôlego da vida, de fôlego de vida, que em grego é pneuma. E ao soprar nas narinas desse boneco, esse fôlego vai entrando por todos os buracos, ou por todas as vias desse boneco, e por onde esse fôlego vai passando, vai gerando vida, vai gerando mudança, vai ativando os sistemas. E esse boneco vai se tornando algo vivo. E ao mesmo tempo que vai gerando esse maravilhoso milagre da vida, que é o respirar do ser humano naquele momento, também vai se formando uma outra estrutura intrincada, ligada ao corpo, chamada alma, que também é composta dos seus pensamentos, da sua cognição, dos seus sentimentos, da sua volição, da sua vontade. E a Bíblia fala uma frase: e ele se tornou alma vivente. Aquele boneco de barro, feito por milhares de anos, de repente começa a ter vida própria, começa a andar sozinho, começa a sentir, a viver, a tocar, a se interagir com o meio ambiente, a andar nas coisas que estavam feitas. É um ser vivente. Esse mesmo processo passa a igreja. A igreja é formada do pó da terra, chamada seres humanos. Começamos o culto aqui hoje, que Cristo o quê? Nos deu? Fala um de cada vez. Todos não. Ele nos deu vida, estando nós. Opa! Uai, mas, espera aí. Mas eu comia antes de Cristo. Eu bebia, eu comia muito. Depois de Cristo eu passei a comer mais ainda. Eu bebia, eu estudava, eu trabalhava, mas eu estava morto. Assim também o homem, antes de receber o fôlego da vida, estava o quê? Morto. Mas a igreja passa também pelo processo. Esse mesmo processo é o que passa a igreja. Ela é feita de seres humanos que ainda não receberam o fôlego da vida. Mas chega um momento em que recebe o fôlego da vida, e em certo momento da história, vem um parecido com um ser humano por fora. Mas por dentro, parece que ele é diferente. Por dentro ele tem vida. Por dentro ele tem algo novo. Os fariseus falavam para ele prega diferente, porque parece que o que ele fala, ele tem autoridade. João fala que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então tem um ser humano diferente no meio. E esse ser humano diferente, em dado momento, ele transborda no momento da ressurreição e se transfere para outros seres humanos.
E parece que no momento da ressurreição, até no momento da ascensão, é o momento em que se começa o parto da igreja. Que é esse momento que nós estamos aqui lendo em Lucas 24. Sabe aquele momento em que o neném nasce? Em que ele nasce assim, meio com o olhinho fechado, assim meio sem saber onde é que está. O olho do neném não abre totalmente no momento em que ele nasce. Então ele não sabe se ele está se ele está vivo ou morto. Para o neném, ele é algo assim que ele não nasceu ainda. Sabe aquele momento que você está dormindo, mas parece que você está acordado? Parece que você está sonhando, mas parece que o sonho é realidade. É esse momento do domingo de manhã, em que os discípulos, eles não têm essa consciência ainda. Jesus ressuscitou, aí Maria vai lá no túmulo, não, mas ele não está aqui. Aí Pedro corre lá e fala, pai, ele não está aqui mais não. Mas aí Pedro volta para casa. Nó, velho, tá só os lençol lá, tá só os lençol. E agora? Não, mas aí, deixa eu pensar. Então, nos próximos 40 dias após a Páscoa, até chegar a Pentecoste, é Jesus fazendo essa ambientação da igreja ao seu novo mundo. Percebe? Então Pedro olha e aí Jesus começa a aparecer para os seus discípulos. E é nesse momento aqui, então a igreja, é esse momento em que a igreja nasce para a humanidade. Então a igreja, queridos, não é o que a gente costuma entender o que é. Igreja não é esse ajuntamento de domingo a domingo, ou de domingo em domingo, que nós fazemos para começar a semana, né? Não, eu quero começar a semana bem, então eu vou no culto. Não, vamos começar a semana bem, fazer um checkzinho verde na minha agenda. Então, eu vou no culto, vou ver as pessoas, vou ouvir uma boa palavra, vou ouvir umas canções muito tranquilas, e aí eu vou começar suave. Não! A igreja é feita de gente que foi soprada pelo Espírito Santo. A igreja é feita de gente que provou da ressurreição e o Espírito foi soprado para dentro deles. E essas pessoas juntas formam a igreja. Então você pode dizer o seguinte, Max, eu posso vir na igreja e nunca ter sido soprado pelo Espírito Santo? Eu posso vir na igreja durante anos e não ser igreja? Bingo. Pode. Porque a igreja é feita de mortos que provaram do poder da ressurreição. A igreja é feita de gente que Cristo se transferiu para elas. A igreja é feita de gente que tem o Espírito de Jesus Cristo. Isso é igreja. Lá em Romanos 8, versículo 9, fala o seguinte, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Simples assim. Max, então como que eu sei que eu sou igreja? Ou como que eu sei que eu recebi o Espírito de Deus? Não sei, só sei que foi assim. O próprio Espírito de Deus comunica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8, do 15 ao 16, porque não recebeste
o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Por que eu falei essa introdução? Para nós entendermos o que é igreja. E nós, reunidos aqui, como igreja, com esse entendimento, com essa percepção, nós podemos participar da ceia do Senhor. É essa percepção que faz toda a diferença na minha vida. Mas vamos prosseguir. Então, em Lucas 24, 17, com esse sentimento da ressurreição de Cristo, nós vemos 2 discípulos de Jesus caminhando em direção a Emaús. Emaús fica mais ou menos a 11 quilômetros de Jerusalém. Então era uma boa caminhada. E eles vão caminhando e conversando, eles vão tentando entender o que aconteceu de sexta até aquele dia, que aquele dia era domingo. Então eles estão tentando entender, eles vão conversando. E Jesus passa por eles e fala o seguinte, que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais. Eles pararam entristecidos. De novo. Então lhes perguntou Jesus, que é isso que vos preocupa, de que ides tratando à medida que caminhais. À medida que caminhais. Por muito tempo, os discípulos de Jesus, eles eram conhecidos como os do caminho. Lá em Atos 9, Paulo pede cartas para os sacerdotes para caçar a igreja, para perseguir a igreja. E ele fala o seguinte, eu quero cartas que me dê autorização a prender todos que são do caminho. Então, todo mundo que for do caminho, eu vou prender. Então, os discípulos de Jesus eram conhecidos como os do caminho. E por que eles eram conhecidos como os do caminho? Primeiro porque, em alusão àquela frase que Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não andar por mim, senão a não ser por mim. E também porque era um estilo de vida daqueles que criam em Jesus. Eles viviam num estilo de vida juntos, num estilo de vida que o Shabá deles não era só no sábado, era todos os dias. Eles se reuniam no templo e de casa em casa. Eles tomavam suas refeições juntos, eles partilhavam os seus bens, eles viviam de uma outra forma. A partir do momento em que eles criam em Jesus, eles viviam de um outro estilo de vida. Então eles eram diferenciados, eles eram chamados os do caminho. E é interessante isso, meus queridos, porque isso fala muito da forma da vida cristã que nós precisamos levar. Da vida cristã da igreja. Essa igreja que eu falei aqui, que é composta de gente ressuscitada, de gente que passou da morte para a vida, ela vive um estilo de vida diferente de quem ainda não foi ressuscitado. E como é esse estilo? Esse estilo é um estilo de vida que se dá no caminho. É a partir do caminho. Jesus é a porta, mas após a porta nós temos um caminho a seguir. É à medida em que eu passo a trilhar o caminho, e durante o caminho é que eu vou descobrindo as coisas a respeito de Jesus.
É o caminho que vai me fazendo crescer no conhecimento, no estilo de vida, na dinâmica de viver a vida cristã. A vida cristã é uma vida que se vive no caminho. É um processo. E é interessante que fala o seguinte, no versículo 13, fala o seguinte: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús. Então nós temos aqui 2 coisas. Primeiro é que eles estavam no caminho. Segundo é que eles estavam de 2. E Jesus sempre treinou eles a andar de 2. De 2 a 2. Se Jesus dava uma missão para eles, ele mandava: Pedro, João, vai lá no céu. O Natanael e Mateus, faz isso aqui. O Felipe e Bartolomeu, roça aquele lugar ali. Fulano e fulano, então de 2 em 2. Teve um momento em que ele envia 70 discípulos de 2 em 2. Então, a vida cristã é no caminho e com alguém. A vida de igreja, gente, ela é, vamos lá, vamos repetir comigo? Ela é no caminho e com alguém. De novo, no caminho e com alguém. E é interessante isso demais, porque eles vão andando, e enquanto eles vão andando, Fernanda, Jesus começa a andar com eles. Jesus os alcança e começa a andar com eles. E é interessante que Jesus faz a seguinte pergunta: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida em que caminhais? Então é a medida em que caminhais. À medida em que eu vou caminhando e tratando com alguém, Jesus vai se achegando a mim. E eles falam, e aí eles começam a olhar para Jesus. Logicamente eles não reconhecem, porque eles estão igual aquele, lembra do bebê, em que está com o olho fechado ainda, não está reconhecendo ainda o ambiente? É a igreja naquele momento. Então eles olham para Jesus, não reconhecendo Jesus, viram assim e falam assim: você estava enfiado em qual buraco esses dias que você não entendeu o que aconteceu aqui em Jerusalém? Você estava assim, fazendo o quê? Porque em Jerusalém parou tudo. Parou tudo, por quê? Porque aconteceu um negócio aqui em Jerusalém que assim, parou todas as coisas. Você não sabe dessas notícias? E aí Jesus, com um senso de humor característico dele, porque Jesus ele é bem-humorado, né? Jesus é um negócio assim, ele faz as perguntas de Jesus tem um sorrisinho de canto de boca. Você olha para Jesus assim e você fala assim: não, você está me trolando. Né? Porque Jesus vira para eles assim e fala assim: quais coisas que aconteceram esse final de semana? Eles olham para Jesus, de onde que vem esse ser? E aí eles começam a falar para Jesus. Onde é que está aqui? Lá em Lucas 24, 19, e lhes perguntou quais, e explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras, diante de Deus e de todo o povo. E é interessante, queridos, que no caminho é um momento em que as nossas dúvidas, as nossas preocupações, as nossas frustrações, elas ficam mais evidentes.
Porque é no caminho que Jesus vai puxando o fio da nossa alma. É no caminho que Jesus vai puxando aquele lugar que a gente não quer mostrar para ninguém. Porque é o seguinte, enquanto nós estamos aqui no domingo à noite, todo mundo bem vestido, cheiroso, banho tomado, né? A gente pega a nossa capa de crente e vem para a igreja. A nossa máscara de crente, a nossa capa de bondade e vem para a igreja. A gente faz até aquela cara de santo, né? Faz cara de santo aí que eu provei. É essa mesmo. Então a gente faz aquela cara de santo e vem para a igreja. E aí no domingo, quando a gente chega para assistir o Fantástico, a gente tira a cara de santo, a capa de bondade e vai viver a nossa vida. Só que no caminho não tem jeito de fazer isso, porque no caminho é todo dia. Enquanto eu vou andando com Jesus, ou enquanto eu vou andando com a igreja, com o meu irmão, enquanto eu vou andando, eu não tenho como disfarçar a minha tristeza, eu não tenho como disfarçar a minha frustração, eu não tenho como disfarçar quem eu sou. Vocês gostam de mim? Não convivam comigo, vocês não vão gostar tanto. Porque uma coisa é o Max aqui no púlpito, porque eu estou com o microfone, vocês não. Mas me convida para almoçar todos os dias na sua casa. Você vai falar assim, não, mas o Max come demais. Rapaz, mas ele repete 3 vezes. Ué, mas esse Max aqui eu não conhecia, não. Nossa, mas ele reclama, hein? Nossa, reclamou do quiabo, reclamou do feijão, reclamou... Nossa, mas é difícil, Max, hein? É no caminho em que Jesus vira para mim e fala o seguinte, Max, quais? Quais os acontecimentos que estão te deixando triste? Quais foram esses acontecimentos que te frustram? Quais os acontecimentos que não estão na ordem do seu dia? Quais os acontecimentos que estão fazendo você voltar para Emaús? Quais os acontecimentos que está fazendo você perder a sua fé? Quais os acontecimentos que estão fazendo você questionar a sua fé? Quais, Max? É no caminho. É enquanto eu ando. Não é no domingo à noite. É enquanto eu estou andando. Mas também é no caminho que nós temos a oportunidade de sermos curados, ensinados, exortados, trabalhados, mexidos pela palavra de Deus. Porque é no caminho que Jesus nos encontra. E a Bíblia diz que Ele ensina aqueles homens, vira para eles no versículo 25, e fala o seguinte, então lhes disse Jesus, ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Então é no caminho também que eu encontro ensino. É no caminho também que eu encontro exortação. É no caminho também que Jesus me endireita. É no caminho também que fala o seguinte, você não está olhando pelo prisma certo. Você não está olhando com os óculos certos, você está olhando com os óculos da sua humanidade, mas eu ressuscitei, eu te dei nova vida, eu te dei óculos novos, aliás, eu não te dei óculos novos, eu te dei uma nova visão. Você agora precisa andar, mas não pelos parâmetros do mundo, mas pelos parâmetros que eu coloco em você. E Ele vai ensinando, dia após dia. Quando? Dia após dia.
dia após dia, é no caminho. Mas é principalmente no caminho que temos a oportunidade de sermos curados, ensinados, exortados, trabalhados e mexidos pela vida cristã. Então, no caminho. Vamos falar agora de outra característica, do andar junto. É no caminho, mas também é andar junto. É andar junto. E aí, meus irmãos, aqui tem um negócio maravilhoso. Tem um segredo aqui. Porque a Bíblia fala o seguinte, lá em Mateus 18, 20. Pode colocar. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Onde estiver o quê? 2 ou 3. Corre 2 adolescentes aqui, por favor. Rapaz, vieram os 2 maiores, hein? Que é isso? Tem um segredo aqui. Onde estiver o quê? 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei com eles. Se eles começam a andar juntos, sabe o que acontece? O que acontece? Fala aí. Quando eles começam a andar juntos, vai acontecer o quê? Não. Se 2 ou 3 estiverem em meu, somente quando eu ando junto em nome de Jesus. É aqui que mora o segredo. Por quê? Porque muitos de nós passamos a andar juntos. Só que nós esquecemos de andar em nome de Jesus. Nós esquecemos de andar para as coisas de Cristo. Comunhão. Comunhão não é eu chamar o Davi. Ô Davi, vai lá em casa almoçar. Aí o Davi almoça e ele vai embora. Foi comunhão? Não foi comunhão. Davi, vamos no Flamboyant? Vamos no Flamboyant. Aí eu deixo o Davi em casa. Foi comunhão? Não foi comunhão. Muitos de nós erramos nisso. Por quê? Porque quando nós começamos, aí quando o Davi dá a mão começa a andar juntos, em nome de Jesus, aqui no meio começa a aparecer algo maravilhoso, que é o quê? A presença do Espírito de Deus. Um sozinho é sozinho. 2 andando juntos, continuam sendo sozinhos. Mas 2 andando juntos, em nome de Jesus. Aí eles se tornam um. Porque aí está o segredo da Trindade. Onde Jesus está no meio, ali está a completude da igreja. Amém? Amém. Pode descer. Há um segredo. Existe um segredo quando eu inicio a caminhada com meu irmão em torno da pessoa de Jesus. Quando eu inicio a caminhada no caminho chamado Cristo, quando eu me uno ao meu irmão para falarmos, orarmos, lermos, vivermos nas pegadas de Jesus, isso existe, isso é algo que é maravilhoso. Comunhão não é só comer, comunhão não é só fazer churrasco, café, jantar. Comunhão, meus irmãos, é troca de vida. Comunhão é o sangue correndo pelo corpo, e quando o sangue corre pelo corpo, ele leva oxigênio a todas as partes do corpo, é o fôlego da vida indo por todas as partes da igreja, isso é comunhão.
Quando eu me uno ao meu irmão para começar a andar no caminho, então não é só unir com o meu irmão, é unir com o meu irmão para eu andar no caminho. Aí Jesus aparece. Aí Jesus vem. Percebe? Coloquei aqui, comunhão é o sangue correndo no corpo, levando oxigênio a todas as partes do corpo. Isso acontece mais do que reuniões, passamos a andar juntos pelo caminho, e nessa caminhada, deixar com que Jesus se aproxime mais e mais, até chegar o ponto de convidá-lo para a nossa mesa. Até chegar o ponto de convidá-lo para a nossa mesa. E aí, é na minha entrega ao meu irmão, é na minha vida consagrada ao Senhor Jesus, que Ele é reconhecido. É no caminho que o nosso coração morno começa a arder, mas é no partilhar do pão e percorrer do sangue que nós e os nossos olhos se abrem e a nossa percepção da ressurreição se torna nítida. Não apenas por revelação, mas ela passa a borbulhar dentro de nós. Aquilo que antes era um evento externo, passa a ser uma realidade dentro de nós. E é interessante que quando Jesus é convidado por eles para passar a noite, Jesus, ele pega o pão e faz aquele movimento característico dele, de levantar o pão e de partir o pão. E nesse momento, no partir do pão, os olhos dos discípulos eram abertos. E a Bíblia diz que Jesus desapareceu nas vistas deles. E aí eu me lembro de uma professora de escola dominical que estava contando essa passagem para os alunos dela lá, né, de 6, 7, 8 anos, e eles lá ia falando, e aí Jesus foi e partiu o pão, e quando ele partiu, ele sumiu, e os discípulos ficaram sem ver Jesus. E aí ela perguntou, para onde que Jesus foi? Para onde que Jesus foi? E aí uns falavam, foi para o céu. Desapareceu. Escondeu. E aí o Joãozinho olhando lá, com o olho todo vidrado. Sempre tem um Joãozinho, né? Aí o Joãozinho olhando com todo vidrado. E aí, Joãozinho, o que você acha? Para onde que ele foi? Joãozinho falou assim, foi para dentro deles. Rapaz, eu creio igual o Joãozinho. É no momento da comunhão, no partir do pão, que Jesus, ele penetra em nós. O Espírito de Jesus penetra na igreja. É nesse momento do partir do pão. E que é o partir do pão? É o momento, meu irmão, em que você tem comunhão com o seu irmão. Mas essa comunhão que nós olhamos, isso gera em nós alegria, isso mostra para nós o Cristo ressuscitado, isso nos faz voltar para Jerusalém, isso nos faz fazer parte do corpo. Isso é discernir o corpo. É saber que nós somos um corpo e que nós não andamos sozinhos. Nós não andamos sozinhos. E hoje nós precisamos nos disponibilizar e nos dispor a andar pelo caminho. Precisamos entrar no processo de andar juntos no caminho. Por isso eu quero desafiar. Algumas pessoas dessa igreja já estão fazendo isso. Os adolescentes dessa igreja já estão desafiados a fazer isso. Mas nós precisamos espalhar isso por toda a igreja. Não ande sozinho. Não seja alguém que trilhe esse caminho sozinho.
porque é impossível trilhar sozinho. Quando nós entendermos que o segredo está, se dois ou três adolescentes entenderem, começarem a andar juntos, não para jogar videogame apenas, mas começarem a orar, a ler a palavra, a se entregar para o Senhor. Se 2 ou 3 mulheres começarem a fazer a mesma coisa, se 2 ou 3 homens começarem a fazer a mesma coisa, a palavra do Senhor diz que vai acontecer algo maravilhoso. Isso, a vida de Deus começará a fagocitar tudo que há ao redor. E o que é fagocitar? É o processo de como a célula come. Ou seja, a vida da ressurreição que existe no meio da igreja irá ser transferida para todos ao meu redor. Os adolescentes dessa igreja que quiserem conquistar os seus amigos de escola, conquistar os seus amigos, seus vizinhos, começarem a andar juntos, orando, 2 ou 3, acontecerá uma revolução. Por quê? Porque se 2 ou 3 se reunirem no meu nome, ali estarei, eu ressuscitado no meio de vocês. Se 2 ou 3, e aqui eu termino, para nós passarmos para a ceia. Há uma diferença em 2 conceitos. Uma coisa é eu participar, outra coisa é eu fazer parte. Quando eu participo, eu posso participar de reuniões, eu posso participar de eventos, eu posso participar de algumas coisas aqui na igreja, mas fazer parte é necessário com que a vida da igreja comece a percorrer as nossas vidas. A vida de Cristo na igreja precisa começar a percorrer as nossas vidas. Vamos ficar de pé. Escolha uma pessoa. Hoje, simbolicamente, talvez não vai ser essa pessoa com que você talvez vai andar junto durante a sua caminhada. Mas simbolicamente, escolha uma pessoa. E comece a orar por ela. Comece a interceder por ela. Pode ser 3 também, é de 2 ou 3, né? Talvez a pessoa que você vai começar a andar junto, talvez não está aqui, talvez está lá no seu grupo de vida. Mas comece você a procurar, a andar com uma pessoa. Fala para ela, vamos andar juntos? Vamos pelo menos reunir uma vez por semana para orarmos juntos. Para eu te conhecer, para você me conhecer, para nós falarmos de Jesus, para nós lermos a Bíblia juntos, para nós misturarmos o nosso coração ao redor da mesa, para nós deixarmos Jesus falar ao nosso coração. Peça a Deus, Deus me dá essa pessoa, e busque essa pessoa aqui no meio. Para quê? Para você caminhar. É no caminho, meu querido, é na caminhada, é no dia a dia, é no partir do pão, é nas orações, é conhecendo, desde Moisés até os profetas, quem é Cristo. E mesmo conhecendo quem é Cristo, depois disso tudo, deixá-lo entrar dentro da sua casa e partir o pão com o seu irmão, para que os seus olhos sejam abertos. Senhor, faz de nós essa igreja. Nós queremos ser uma igreja, Senhor Deus, que não seja apenas uma igreja de reuniões aos domingos. Não seja apenas uma igreja em que nós tenhamos programas ou eventos, mas que nós sejamos a igreja do uns aos outros. A igreja, Senhor Deus, que honra uns aos outros, que suporta uns aos outros.
que ora uns pelos outros, que ama uns aos outros, porque simplesmente nós cremos no Cristo que ressuscitou. E que essa vida comece, Senhor Deus, a se espalhar. Esse sopro de vida, Senhor Deus, comece a, Senhor, oxigenar a Tua igreja. Que esse sopro de vida, Senhor, comece a se percorrer entre as relações, entre os relacionamentos. E cada vez que nós partimos o pão, e cada vez que nós, ó Senhor Deus, orarmos uns pelos outros, e cada vez que nós, ó Senhor Deus, chorarmos uns com os outros, cada vez que nós abrimos a Bíblia juntos, e cada vez, Senhor Deus, que nós levantarmos as nossas mãos juntos, ó Senhor Deus, o Senhor, ó Pai, se manifeste no meio de nós, porque nós somos a igreja do Cristo ressuscitado, daquele que está à direita do Pai, e daquele que é vida, e traz vida a todo o que nele toca. Nós somos a igreja que avança, a igreja que é vida. Por quê? Porque nós cremos no Cristo. Abrace esse irmão, meu querido. Abrace ele e fala assim: eu sou igreja com você. Eu sou igreja com você. O mesmo Espírito que habita em você, habita em mim. Vamos deixar com que esse Espírito percorra as nossas vidas. No nome de Jesus. No nome de Jesus.